gols. E talvez o gol mais importante dos últimos tempos para o Vasco da Gama, ele marcou contra o Bragantino, aos 38 minutos do segundo tempo, em 2023, e a torcida do Vasco comemorou mais do que o Palmeiras, que tinha sido campeão. Né? Por quê? Porque foi um gol que salvou o Vasco de não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso seria um fracasso muito grande voltar à Série B neste momento. Então o Serginho tem serviços prestados, segue a vida, boa sorte para ele lá na Turquia. Outra negociação envolve o lateral esquerdo, né? o Leandrinho, que está lá na seleção sub-20, e vai para o Al-Shabaab. E o Al-Shabaab perdoando aí a dívida que tem com o Vasco tem com eles, do meia Paulinho, que é hoje um dos destaques da equipe. Então, achei que se trata de um bom negócio e, então, tem essa informação. Né? O atacante Lucas Braga, trouxeram meus amigos do Atenção Vascaínos, 28 anos, atleta do Santos, trabalhou com o Fábio Carille em 23 jogos, indicado pelo próprio treinador atual do Vasco. O clube pode envolver jogadores também para ter esse atacante, para completar o elenco vascaíno. Né? Até porque o Adson, por enquanto, fora de combate, e o David só lá pelo meio do ano. Gente, tem muitas pessoas me perguntando: Wellington, e como está esse negócio da 777, do Vasco, da SAF, né, do Grego? E a gente tem uma informação de que o julgamento previsto para amanhã, que envolvia a 777 e a Vasco SAF, esse julgamento foi retirado de pauta a pedido do novo escritório de advocacia contratado pela empresa americana aqui no Rio de Janeiro. Eles querem um pouco mais de prazo para analisar mais a questão envolvendo a Vasco SAF, o Clube de Regatas Vasco da Gama, a 777, porque eles têm 33% das ações já adquiridas e pagas. Né? Então, eles não vão e nem querem perder o dinheiro já aplicado no Vasco da Gama, dinheiro já investido no clube. E esse julgamento está previsto para uma próxima data ainda a ser marcada. Sobre o jogo contra o Maricá, eu te digo que vai ser um jogo bastante interessante. O Vasco deixou uma ótima impressão diante da equipe da Portuguesa, naquele resultado de 4-1. Vai repetir o time, o Fábio Carille, até para dar entrosamento à equipe com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, o Lucas Oliveira e o Lucas Piton. No meio-campo, Jair, Tietê, Paulinho e o Felipe Coutinho. Na frente, o Alex Teixeira, junto com o Pablo Verrete. Então, é esse o time que o Vasco vai colocar em campo, salvo qualquer problema de última hora, mas até para que ganhe mais rodagem, mais entrosamento e desenvolver a parte física também. E com certeza o Fábio Carille vai utilizar as 5 substituições, até porque ele vai querer o Paê no time, mas não abre mão de ter o Felipe Coutinho. Não dá para escalar os dois de uma vez. Ele já falou aqui, mas ele, num futuro breve ele até quer. Mas se ele bota os dois de uma vez, quando chega o início do segundo tempo, ele perde os dois na questão física. Então, um joga, o outro aguarda, depois o que aguardou entra no lugar daquele que jogou. Eu acho uma coisa muito sensata. Quero a sua opinião aí. Vamos superchat e comentar, falar aqui, responder o que as pessoas têm como curiosidade. Alan Sérgio, nosso querido amigo aqui, companheiro do canal, acha que o Rony iria se dar bem no Vasco. Olha, eu tive o prazer de conhecer o Rony, né? Um menino fantástico, um dos profissionais mais bacanas que eu tive a oportunidade de conhecer.
Ele gozava de muito prestígio com o técnico Abel, né? Abel Ferreira. O ano passado ele acabou atuando pouco, por culpa das contratações que foram feitas pelo Palmeiras. Acho que esse ano, com a chegada do Paulinho, do Facundo, lá de outros jogadores, ele vai acabar perdendo espaço. Seria importante ele ir para um outro gigante, né? No caso, o Vasco da Gama. Acho que ele seria muito feliz jogando com a camisa do Vasco. Mas ele ganha um salário altíssimo, altíssimo, do nível do Payet, do nível do Felipe Coutinho, e o Vasco, infelizmente, não tem caixa para poder arcar com esse salário. Acho até que o salário, o Pedrinho faria um esforço para pagar. Mas, fora isso, o Palmeiras quer uma compensação financeira, cerca de 6 milhões, 7 milhões de euros, que, pelo que eu li aí, dava uns 48 milhões de reais. Aí acaba inviabilizando essa negociação. Mas eu gostaria muito de ver o Rony, sim. Eu acho que com a camisa do Vasco, com o torcedor do Vasco, acho que ele tem tudo para fazer, né, jogos e campeonatos como ele fez quando chegou ao Palmeiras. Beleza, Alain? Grande abraço, meu amigo. Mais um aqui. André Nesrala. Fala, ídolo. Gostei do que vi ontem. Não teve nem sombra daquele apagão que acostumava dar no final de cada tempo. Bom, André, eu acho que tem a questão portuguesa, né? A fragilidade do adversário. Não é um time de Série A. E acho que também tem o retorno, né, da experiência ali do Jair, do Paulinho. Acho que isso é de fundamental importância. O fato de jogar com 3 volantes, né, um time um pouquinho mais fechadinho, que dificulta o jogo dos adversários. Defesa tem se comportado muito bem. Esse menino, Lucas Oliveira, tem tido uma postura que me agrada, né, de jogador sério, que, sabe, respeita aquilo que é pedido pelo técnico, sabe, um cumpridor de tarefas. A hora que tem que jogar feio, joga feio, a hora que dá para sair jogando bonito, ele sai jogando bonito. Então, é um atleta que eu estou gostando, que me agrada, né? Tem gente até que acha que o Maurício Lemos, quando ele estiver pronto para jogar, tem que jogar no lugar do João Vitor. O João Vitor é um excelente jogador, cara. Eu acho que o João Vitor tem tudo para chegar até a seleção brasileira. Mas ele ainda precisa de uma certa experiência, que ele é muito veloz, ele é muito rápido, ele é muito afoito, ele faz tudo muito... E zagueiro precisa ser um pouquinho mais tranquilo. Tem a hora de sair para matar a jogada, mas tem hora que você tem que tocar e se posicionar. Enfim, acho que nas mãos do Carille, acho que sob o comando do técnico Fábio Carille, isso existe uma tendência disso acontecer, porque eu acho que foi o Fábio Carille que lançou o João Vitor no profissional antes de ele ser vendido para o Benfica. Beleza? Também gostei, André. Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Mais um superchat aqui. Vamos ver quem é. Tiago Rodrigues. O Verratti pode até não ter muita qualidade técnica, mas é goleador, se entrega do começo ao fim. Líder nato e, na minha opinião, o melhor cabeceador do futebol brasileiro e talvez do mundo. O que acha, Ed? Bom, concordo com 90% aí de tudo que você disse, né? Ele é um líder nato, né? Ele é um ótimo cabeceador, é um goleador,
mas eu não sei se ele é o melhor cabeceador do mundo, né? Eu não sei. Eu acho que se fosse, né, principalmente nas principais ligas, ele teria mais espaço. Eu acho que ele caiu como uma luva nesse time do Vasco, mas acho que ele tem as suas limitações, mas quando a bola chega, ele cumpre perfeitamente o papel que ele cabe, né? Que é fazer os gols. Eu acho que o Vasco está muito bem servido nessa posição. Eu li que estava muito bem encaminhada a renovação de contrato, que o Verratti cedeu, que o clube cedeu, e está todo mundo alegre, feliz, e acho que no final é isso mesmo que deveria acontecer. Né? Você está fazendo por merecer, é justo que o clube atenda. Beleza, meu amigo Tiago Rodrigues, grande abraço, fica com Deus. Mais um superchat aqui. Léo Menezes, membro há 18 meses, obrigado. Boa noite, ídolo, estou gostando do time. O treinador está sabendo aproveitar as qualidades do meio-campo e também está usando bem os dois craques. Essa é uma outra questão. Eu acho que para jogar Felipe Coutinho e Payet, você teria que tirar o Alex Teixeira, que eu acho que nesse momento não dá para tirar os três volantes. Mas aí o time perde velocidade. Nesses jogos contra os times menores, você tem quase que a posse de bola total. São esses times que jogam de contra-ataque contra o Vasco. Então dá para jogar, daria para jogar. Mas acho que o técnico está fazendo bem, o técnico Fábio Carilli. Ele começa com o Coutinho, depois ele põe o Payet. E acho que está todo mundo feliz, está todo mundo contente, os resultados estão aparecendo. Claro, quando começa a Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, o sarrafo ele aumenta. E com esse aumento, né, você precisa ter escape, precisa ter velocidade pelo lado. E nem o Felipe Coutinho e muito menos o Payet hoje conseguem fazer isso. Agora, está todo mundo feliz? O torcedor está feliz? Vamos embora, a vida que segue. A vida é assim. A vida é assim. Beleza, Léo? Grande abraço. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo por ser membro aqui do nosso canal. Eu sei que a entrega do canal ela não está tão boa quanto devia, mas eu prometo que essa realidade vai melhorar. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço. Fica com Deus. Então é isso, família Cruz Maltina. Muito bom dia. Muito bem-vindo aí ao canal Vasco 98. Já cheguei deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. Beleza? Agradecendo as mais aqui do canal do Elton Campos FC e o canal aí do Mundo Ed, que trouxeram novidades importantes aí sobre o nosso Vascão, que entra em campo hoje às 19 horas, certo? Falar um pouco sobre esse jogo. A tendência é que o Vasco poupe alguns jogadores, tá? Caso aí de Coutinho, o próprio Tietê pode ser poupado, entre outros. O Vasco deve entrar com um time um pouco misto, tá? Não reserva, mas misto. Inclusive o cara, ele subiu alguns garotos da base, relacionou, né, para esse jogo. Zanocelo, foi os que subiram, né, aí da base. O Vasco que pegou o líder, né, o Maricá, em São Januário. O Vasco que se ganhar assume a liderança, então é um jogo importante. O Vasco ganhar aí, mas já que o Maricá tá embalado aí, né? Não perdeu ainda, o Vasco também ainda não perdeu. Então, tem tudo aí para ser um bom jogo hoje em São Januário. E torcer pela vitória do Vasco. Certo? Falar sobre contratações, tá? Sobre contratações. Mas antes a gente vai falar rapidão aqui sobre o Leandrinho. O Leandrinho já foi anunciado pelo Al-Shabaab, tá? Tudo certo. O jogador agora vai jogar aí na Arábia. Boa sorte aí, Leandro. Certo? Falar aqui sobre contratações.
atualizações sobre a situação de Brian Rodrigues, tá? O Vasco fez a proposta, só que ficou abaixo do que o América quer, tá? Inclusive o Brian Rodrigues jogou ontem, deu 2 assistências. Então, o negócio com o Brian Rodrigues ficou difícil, tá? A gente esperava que o Vasco fizesse uma proposta, como foi noticiado, grande. Só que isso não aconteceu. O Vasco ficou bem abaixo dos valores que o América quer. Então a negociação aí com o Brian Rodrigues deu uma enrolada, tá? Deu uma enrolada, mas não acabou, tá? Essa informação não acabou, o Vasco continua. Então o Vasco tem que correr aí pra tentar fechar aquele jogador, botar mais dinheiro na mesa. Porque a proposta foi insuficiente. Certo? Fala aqui sobre outro jogador que o Vasco está negociando, que ontem saiu, né, do GE, que é o Lucas Braga. Um jogador aí que teve passagens pelo Santos. Hoje joga na segunda divisão aí do Japão. É um jogador bastante contestado já pela torcida. Minha opinião, eu não traria, tá? Acho que é um jogador aí que não vale a pena. Você acabou de se livrar também do Serginho, né? Que rescindiu o seu contrato. E você vai contratar o Lucas Braga, que tá na segunda divisão do Japão e não consegue terminar um jogo. Então eu acho bastante complicada essa contratação. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês aceitariam Lucas Braga do Vasco? Deixa a opinião de vocês aí. Com isso, a diretoria do Vasco mira reforço, né? E um nome que ganha força nos bastidores do Vasco é o de Moisés do Fortaleza, tá? O Moisés do Fortaleza é um nome que ganha força nos bastidores. O Vasco precisa desse ponta veloz. E o Moisés seria esse, tá? O Moisés está no Fortaleza. Moisés que tá muito bem lá no Fortaleza. Se encaixa na grana que o Vasco tem hoje para gastar, tá? Então, o Moisés pode ser sim um reforço do Vasco aí. Gostaria do Moisés no Vasco? Deixa a opinião de vocês aí. Sobre Augusto Lloyd, o Vasco também segue negociando, só que deu uma recuada, tá? Pelas críticas da torcida. Mas o Vasco ainda tem interesse nesse jogador. E a tendência é que o negócio saia, tá? Essa próxima semana. O jogador aí recebeu muitas críticas aí. A diretoria recebeu muitas críticas por contratar esse jogador. Mas o Vasco deve levar esse negócio à frente. Certo? Esse foi o Plantão da Manhã. Deixa seu like. Comenta aí embaixo o que você achou desses reforços. Pode estar chegando. O caso do Brian Rodrigues. Deixa a opinião de vocês aí. Certo? Um bom dia a todos. Um forte abraço. E não esquece de deixar o like, hein? Até mais.